Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na sabedoria atemporal de Napoleão Hill. A ideia é desvendar como o domínio da nossa própria mente pode, de fato, abrir as portas para o sucesso e para a influência. Vamos analisar os princípios para construir um pensamento realmente positivo e uma personalidade que seja, acima de tudo, persuasiva. Ok, vamos pensar nisso. Muita gente se esforça, dá o seu melhor, mas parece que bate numa barreira invisível. Segundo Hill, existe uma causa fundamental para isso, um estado mental que sabota o progresso antes mesmo que ele comece. Mas que força é essa? A resposta é o que Hill chama de alienação. E calma, isso não tem a ver com loucura, mas sim com um estado de passividade. É aquela mente que se deixa levar, sabe? Que não tem um rumo definido e por isso fica super vulnerável a qualquer influência negativa de fora, acabando por aceitar o fracasso como se fosse algo inevitável. E aqui está o ponto principal. Ninguém nasce alienado. Hill deixa bem claro que essa é uma condição que a gente adquire, construída sem a gente nem perceber, pela soma de pequenos hábitos, como a indecisão e a falta de propósito. A boa notícia é que, se esse estado foi construído, ele também pode ser desconstruído. Faz sentido, né? Para a gente entender melhor o impacto disso tudo, vamos colocar lado a lado os dois caminhos de vida que surgem a partir desses hábitos mentais. De um lado, o alienado, que vive meio que à deriva. Do outro, o não alienado, que toma as rédeas do seu próprio destino. E essa comparação aqui ilustra a diferença de uma forma brilhante. O alienado não tem um propósito claro, sempre culpa fatores externos e raramente termina o que começa. Já o não alienado, não. Ele tem um objetivo definido, assume a responsabilidade para si e usa a determinação como sua principal ferramenta. As mentes operam em frequências completamente diferentes. Ok, se a alienação é a doença, qual é a cura? Hills não só diagnostica o problema, como também oferece um antídoto bem claro e direto. É um conjunto de ações, de atitudes deliberadas para a gente retomar o comando da nossa própria mente. Então, o caminho para sair da alienação começa exatamente aqui. Primeiro, a consciência de que o controle do pensamento é o único poder real que a gente possui. Depois, vem a criação de um propósito definido que funciona como uma bússola. É fundamental também ver a derrota não como um fracasso total, mas como um aprendizado. E por fim, gerenciar o tempo, que é o nosso recurso mais valioso e que não volta mais. O ponto crucial, então, é este. O propósito definido é o nosso escudo definitivo. Quando se tem clareza sobre onde quer chegar, as influências negativas, a procrastinação, a indecisão, tudo isso perde a força. Uma mente ocupada com um objetivo simplesmente não tem espaço para negatividade. E aí, com a mente sob controle e focada, uma nova habilidade poderosíssima começa a surgir: a persuasão. Essa capacidade de influenciar outras pessoas é a ponte entre o domínio interno e o sucesso externo, especialmente no mundo das vendas. A atitude mental positiva é basicamente o resultado prático de uma mente controlada. Não é um otimismo bobo, ingênuo, mas sim uma decisão consciente de focar no que se deseja, em vez de focar no que se teme. É essa atitude que molda a personalidade e abre o caminho para o sucesso em qualquer interação. E essa frase ilustra perfeitamente a força motriz da persuasão. O entusiasmo, segundo Hill, é a fé em ação. É uma energia contagiante que atrai as pessoas e as convence não só pelas palavras, mas pela convicção que elas carregam. O entusiasmo não precisa ser algo abstrato, sabia? Ele pode ser treinado. A forma como a gente fala é uma manifestação direta dele. Uma voz clara e confiante, com variações, com pausas estratégicas, isso transmite energia e convicção. Até mesmo um sorriso pode ser ouvido e muda completamente a percepção da mensagem. A nossa mente é um campo de batalha entre dois tipos de emoções. Para construir uma personalidade agradável e persuasiva, é preciso fazer uma escolha consciente. Controlar as emoções negativas, como medo e raiva, e alimentar ativamente as positivas, como a fé e o entusiasmo. Agora vamos detalhar aqueles traços específicos que, quando a gente combina, criam essa personalidade magnética e persuasiva que o Hill tanto descreve. Percebe que uma personalidade agradável não é sobre nascer com carisma? É um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas. A sinceridade que gera confiança, a flexibilidade que demonstra controle, a habilidade de ouvir que cria conexão e a capacidade de tomar decisões firmes. Tudo isso é construído com esforço consciente. Então, como é que todos esses traços se manifestam na prática, especialmente numa área onde a persuasão é tudo? Hill resume isso em 8 qualidades essenciais.
São elas que definem um vendedor de excelência e são o resultado direto de uma personalidade construída sobre esses pilares. Olha só como essa lista conecta tudo que a gente viu. A aptidão física sustenta a energia mental. A imaginação cria soluções. A voz e a personalidade agradável abrem portas. E tudo isso é sustentado pela autoconfiança, por alianças estratégicas e, claro, pela autodisciplina. O sucesso em vendas é, no fim das contas, um reflexo do domínio interior. E agora a gente chega no ponto central de toda essa filosofia. Depois de entender o problema e a solução, a responsabilidade pela ação recai inteiramente sobre cada um de nós. Essa citação é a essência de tudo. O controle da mente não é uma opção, é uma necessidade. Se a gente não assume esse controle deliberadamente, outras pessoas, as circunstâncias ou os nossos próprios hábitos negativos vão fazer isso por nós, nos colocando de volta no caminho da alienação. E aqui está uma das ideias mais transformadoras de Hill. Uma mente controlada não vê o fracasso como o fim da linha, mas como matéria-prima. Cada derrota, cada dificuldade contém uma lição, uma oportunidade. A habilidade de encontrar e usar essa semente é o que diferencia quem tem sucesso de quem desiste. E para encerrar essa análise, fica a reflexão. Diante de tudo isso, a pergunta mais importante não é sobre o mundo lá fora, mas sobre o universo aqui dentro. A mente é um domínio particular. Quem é que está realmente no comando?